muito, mas é muito. O Flamengo é maior que o PSG. Porra, que isso, O cara? Flamengo não é melhor que o PSG, mas É maior, pô. Você vai deixar de ser humano normal e vai virar uma lenda imortal. Amanhã vai dar Flamengo. Os bons times brasileiros hoje podem jogar e fazer bons jogos e ganhar com méritos de bons times europeus. Eu acho. Rapaziada, é a grande decisão do Intercontinental aí, do Mundial, do Flamengo contra o PSG se aproxima e vocês vão ver aqui nesse vídeo a análise cirúrgica que alguns jornalistas fizeram sobre esse jogo, mandaram a real na lata, né? E vocês vão conferir aqui nesse vídeo sem enrolação, beleza? Tá muito caprichado o comentário desse pessoal aí, João Guilherme, o pessoal do Charla falando a respeito desse jogo aí, vocês vão querer saber o que eles falaram. Também tem Vene Casagrande, enfim, vários comentaristas opinando a respeito dessa grande final que pode ser histórico para o Flamengo, se tornando bimundial aí, né, pessoal? Enfim, sem mais enrolação, então, bora conferir aí, bora direto pro vídeo. Flamengo! Ô Paris Saint-Germain! Flamengo! 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 No Paris! Flamengo! 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 Why? Flamengo! Rio de Janeiro! Flamengo! Yeah, man! Yeah. Flamengo é maior que o PSG, velho? Eu não tinha que tirar essa moral, não, Bom, mas eu tô vamos lá, tirando. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No Mundial é? Não, no mundo, no planeta, Terra. A camisa? É, pô, claro que é, cara. Também acho. É muito, mas é muito. O Flamengo é maior que o PSG. Porra, que isso, O cara? Flamengo não é melhor que o PSG, mas É maior, pô. É maior. Eu também acho. O Charla tá na final do Mundial, beleza? E com isso o padrinho Charla tem que estar por aqui. Mano, o homem que vai ser a voz do título mundial, mas do bimundial do Mengão. João, como é que tá a situação dele? Eu não estou preparado, mas eu vou lá e vou narrar com a alma, com o coração, um jogo que eu tenho certeza que vai entrar para a história e vai ser mais do que memorado, vai ser inesquecível e o mundo será do melhor de novo. Não, só o palpite, vai ser um jogo igual 2019. Um roteiro dramático e que nunca mais a gente vai esquecer. Vai ser um bate-bola normal, vai ter prorrogação. Rossi nos pênaltis. Rossi vai deixar de ser humano normal e vai virar uma lenda imortal. Amanhã vai dar Flamengo. Como é que tu se prepara antes de narrar um jogo desse tamanho? Tudo que a gente viveu até hoje, toda essa campanha da Libertadores, todo esse ano com a Flamengo TV, todos os jogos, toda essa expectativa de 44 anos, que eu tinha 10 anos quando o Flamengo foi campeão do mundo, e agora eu estou aqui para narrar o Flamengo bem campeão do mundo. Tudo isso vai aparecer na minha cabeça ali na hora. E aí as frases vão saindo, e eu improviso mesmo, e eu espero que a galera goste, porque o Mengão será bico mundo colossal, é bico incrível! A linha defensiva do Flamengo é um motivo pra gente acreditar. Em 2019, o Flamengo fez um jogo muito equilibrado com o Liverpool, que à época era um time até superior a esse PSG que a gente vai enfrentar amanhã. E a gente contou com o quarteto defensivo e o Diego Alves muito bem, além do Ilharão ali também, que fez uma grande partida naquela ocasião. E hoje o Flamengo tem a melhor linha defensiva do Brasil e, na minha visão, é o ponto mais diferenciado do trabalho do Felipe Luiz. Alexandro, Varela, seja Léo Ortiz ou seja Danilo, e Léo Pereira e o Rossi, que na minha visão foi o cara do Flamengo na Libertadores da América. Esse sistema defensivo do Flamengo, juntamente com o Garo e Jorginho, todo mundo acaba ajudando. O Felipe fala que começa a defender lá no ataque, acaba defendendo. Então o Flamengo hoje é um Flamengo muito sólido. Eu acho que para enfrentar o europeu você tem que ser minimamente sólido. Se a gente for comparar com o jogo com o Bayern de Munique, é um Flamengo 6 meses depois. Então é um Flamengo ainda mais solidificado com o seu técnico, com o seu esquema de jogo. Então acho que a linha de defesa do Flamengo é o segredo do Flamengo ganhar o PSG. Impressiona como
como assim o Flamengo ele consegue de uma maneira diferente, né? Um técnico desde o início do ano e conseguindo concluir o trabalho de uma forma exitosa. Um Flamengo que dentro do time inicial perdeu 2 jogadores de seleção brasileira, Wesley e Gerson. Perdeu a sua dupla de volantes titulares, fora o Pedro no final, que também é atacante de seleção brasileira. É bom a gente ressaltar o tamanho dessa campanha do Flamengo, porque ela acaba sendo um pouco ofuscada naturalmente em função do título da Libertadores. O Flamengo teve aproveitamento espetacular contra o próprio Palmeiras na temporada. Ganhou no Allianz e ganhou aqui. O trabalho do Felipe Luiz é absurdo. Ele vai quebrar a porta. A qualquer momento ele vai voltar pra Europa. É o caminho natural pro Felipe Luiz. Se no ano passado a gente já tinha uma chancela, principalmente por conta da reta final do Campeonato Brasileiro e do título da Copa do Brasil, que já seria um técnico grandioso nacionalmente falando, você ganhar o campeonato com o peso de um Campeonato Brasileiro, com um adversário direto, que é o Abel Ferreira, que vem com um trabalho longevo, e ao mesmo tempo você consegue vencer esse confronto direto também na maior competição do continente, que é a Libertadores da América, agora essa chancela virou internacional. Que é a capacidade de um time brasileiro, hoje, de um bom time brasileiro como é o Flamengo, de enfrentar um bom time europeu. A gente teve na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né? Algumas vitórias dos brasileiros sobre os europeus que não me surpreenderam e derrotas que também não me surpreenderam, porque, no geral, eu acho que tirando os superclubes da Europa, os bons times brasileiros hoje podem jogar e fazer bons jogos e ganhar com méritos de bons times europeus. Eu acho que tirando a dupla da Espanha, Barcelona e Real Madrid, tirando o Paris Saint-Germain, o Bayern, e alguns times ingleses, o Arsenal essa temporada não, o Liverpool, o Manchester City, tirando esses, dá pra ter jogo contra os bons times europeus. Eu acho que não dá pra ser favorito, mas acho que dá pra ter jogo. Dá pra ganhar do Borussia Dortmund, dá pra ganhar do Atlético de Madrid, dá pra ganhar, não sei, do Atlético de Bilbao, dá pra ganhar do Tottenham, do Manchester United, desse Liverpool. Acho que dá pra jogar bem contra esses times. Contra os super times, eu acho que a coisa já muda um pouco de figura. Contra os super times é muito difícil. Não entram nunca como favoritos os brasileiros. Vai me surpreender se ganhar, mas eu acho que a surpresa é menor se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain do que em outros anos. Por exemplo, quando chegou Manchester City e Fluminense, para mim seria uma surpresa muito maior se o Fluminense se tivesse vencido o Manchester City, e não me surpreendeu o 4-0, porque a gente pegou o Manchester City muito bem, contra o Fluminense, que estava bem, que ganhou a Libertadores, que estava animado, mas que não era o melhor time do Brasil, por exemplo, né? Um sistema de Copa é diferente de um sistema de pontos corridos. O Flamengo mostrou esse ano que é o melhor time da América e também é o melhor time do Brasil. Sem nenhum asterisco, foi campeão brasileiro, com melhor ataque, com melhor defesa, com menos derrotas, ganhando os 2 confrontos diretos contra o Palmeiras. Então, o Flamengo mostrou com muita justiça que é um time muito completo, que ataca bem, que defende bem, que ganha os jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Quando o Botafogo chegou no ano passado, também acho que era diferente. O Botafogo chegou morto para jogar, porque 72 horas antes, ou menos do que isso, 60 horas antes, estava tendo que vencer o São Paulo para ser campeão brasileiro. E em 2022, quando chega o Flamengo, e em 2021, quando chega o Palmeiras, aí eu acho que são o Palmeiras contra o Chelsea, especialmente, não era um super Chelsea, aquele Chelsea que ganhou a Liga dos Campeões, mas o Palmeiras também não é um time, e não era um time naquele momento, propositivo, capaz de enfrentar o Chelsea. Acho que fez o jogo dele, Palmeiras, e enfrentou e foi para prorrogação, mas que não era capaz de surpreender fazendo outra coisa. Mais ou menos o que se deu ali no Palmeiras e Chelsea, acho que é normal que aconteça no Flamengo contra a PSG. Jogo apertado, quem sabe uma prorrogação. Enfim, o Flamengo e o Al Hilal me surpreendeu, né? Que o Flamengo tenha perdido do Al Hilal e não tenha chegado à final, por mais que o Al Hilal seja um bom time, um time endinheirado e tal. Eu acho que dá para ganhar do Paris Saint-Germain, que não é favorito. Tem algo que é o momento do Paris Saint-Germain, que ajuda. Não é um bom momento, não é um super momento do Paris Saint-Germain, como a gente já viu em 2025, de janeiro até o meio do ano, era um super PSG. E agora a gente não vê um super PSG, e porque não precisa ser um super PSG. Paris Saint-Germain sabe que ele precisa acelerar as coisas a partir de fevereiro do mata-mata da Liga dos Campeões. No campeonato francês hoje não é o líder, mas dá para ir tocando o campeonato francês, tem um ponto menos do que o Lens e tal, vai acabar tropeçando o Lens e o Paris Saint-Germain pode chegar. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tropeços, 1/3 do campeonato, tropeçou 5 de 16 o PSG no campeonato francês, e eu acho que isso dá boa perspectiva para o Flamengo. De um time que não teve férias, que acabou o Mundial de Clubes e 15 dias depois, ou 10 dias depois, estava jogando a Supercopa da Europa e estava começando o Campeonato Francês. Fisicamente, talvez sejam times em momentos equiparados, talvez, mas eu acho que o Paris Saint-Germain tem motivos para estar mais cansado do que o Flamengo nesse momento da temporada, por incrível que pareça, com 76 jogos do Flamengo, dá para imaginar e argumentar que pelo menos fisicamente estão iguais. Não é um super PSG, é um Flamengo que estuda muito bem os adversários e que terá muito mais bem estudado o Paris Saint-Germain do que o Paris Saint-Germain tem estudado o Flamengo. Não que o Luiz Henrique seja um técnico displicente, muito pelo contrário. Mas é claro que a cada meio de semana que joga o Paris Saint-Germain na Champions, a gente está de olho no que está fazendo o Paris Saint-Germain e certamente, comissão técnica e jogadores do Flamengo estão de olho.
Enquanto isso, o Paris Saint-Germain não está de olho no que o Flamengo está fazendo. Vão estudar o Flamengo como um adversário pontual e não como um adversário especial. Você acha que o Flamengo contra o Paris Saint-Germain, ele precisa saber sofrer ou dá para o Flamengo jogar da maneira que joga aqui, que a gente está acostumado, com a ideia de jogo do Felipe Luiz, com muita intensidade, com protagonismo do jogo, Mauro César? Eu acho que também tem que tentar fazer o jogo dele, como ele fez contra o Chelsea e como ele conseguiu fazer em alguns momentos contra o Bayern. Não pode repetir os erros cometidos contra a equipe alemã, especialmente saída de bola, escanteio, cometeu muitos erros defensivos e pagou por isso. Contra o Chelsea, ao contrário, né? Teve especialmente segundo tempo excelente, melhor atuação do ano. Virou o jogo, fez 3-1 e poderia ter feito mais. E foi um jogo bem violento, até por parte do time inglês, expulsão, pancadaria, ali os caras pegaram bem pesado. Foi um jogo bem viril. Eu acho que o Flamengo tem que tentar fazer o jogo dele. E, lógico, tentar se adequar às circunstâncias da partida. Não vai ter facilidade, vai ter dificuldade. O Flamengo não é um time com perfil para jogar encaixotado lá atrás se defendendo. Não vai saber jogar assim. Isso pode acontecer numa circunstância de jogo. Se o PSG empurrar o Flamengo para o seu campo, ele vai ter que ficar se defendendo. Mas aí uma situação não é opção. Aí é uma condição imposta pelo adversário. Não como opção. Eu vou jogar aqui atrás, trancado, esperando e tentando sobreviver. Eu acho que não é a natureza da equipe. Então tem que tentar fazer o jogo. Contra o Liverpool, por exemplo, em 2019, o time do Jorge Jesus, o Flamengo jogou o jogo. Teve até mais posse de bola que o Liverpool. E jogou o jogo. E foi um jogo muito bem jogado. O Liverpool foi mais perigoso, acho que mereceu a vitória, teve mais oportunidades de gol, mas só venceu na prorrogação, né? Não foi simples para o time inglês, que era um time montado já há 5 temporadas, já com o Jürgen Klopp. O Flamengo tinha 5 meses de trabalho do Jorge Jesus. E foi um ótimo jogo. Acho que aquele jogo é uma boa referência. Né? E também o jogo contra o Chelsea, agora com o próprio Felipe Luiz. Fazer o jogo dele. Agora é lógico, o time do PSG é um time forte, é um time que vai tentar se impor, deve conseguir se impor em vários momentos do jogo, então pode passar por dificuldade, pode ser colocado contra o seu campo, isso aí vai acontecer. Pode acontecer, acho que vai acontecer em alguns momentos. Mas tem que tentar fazer o jogo, não adianta entrar fechado, trancado. O Botafogo jogou assim, jogou contra um time cheio de reservas do PSG, né? Já tinha goleado o Atlético de Madrid numa fase de grupos. Agora é um jogo único. É um jogo único que ninguém vai lá para perder. Por menos que seja a importância desse torneio para os europeus, e ela realmente é menos importante para eles. E eu acho que para os sul-americanos também deveria ser, em relação à Libertadores. Sempre disse isso. O cara não vai até o Catar para perder, né, gente? Vai aqui para perder? Vai para ganhar. Tem um compromisso com a vitória. Né? Sempre lembrando que o Qatar é o dono do Paris Saint-Germain. Ou seja, está jogando na casa do dono, na casa do Emir. Então não dá para ficar lá fazendo papelão. Tem que tentar ganhar o jogo e vai lutar para ganhar o jogo. Então é um desafio tremendo. Eu vejo esse tipo de jogo muito como uma oportunidade, assim, de você enfrentar uma grande equipe europeia. O Flamengo terá, ao final da partida da manhã, fechado o ano de conquistas, e teve a chance de jogar contra o Chelsea, que é o campeão da Copa do Mundo de Clubes, contra o Bayern, que é um dos mais poderosos times do continente europeu, e contra o PSG, que é o campeão da Europa. Então, legal, né? Nada mal você ter jogado contra essas equipes. Isso deixa lições, ensina muita coisa, mede força e pode ser campeão. Se acertar o jogo perfeito, tem a chance de ser campeão. Muito difícil? É muito difícil, mas possível sempre é. Bom, rapaziada, e o Luiz Henrique, o técnico do PSG, né? Ele falou a respeito do Flamengo aí, dando uma entrevista, ele falou do Flamengo, também do Botafogo, pessoal. Fez uma comparação aí dos dois times, tá? Olha só que interessante isso aqui, pessoal. E o Luiz Henrique falou: Flamengo é mais ousado? Luiz Henrique compara o rubro-negro com o Botafogo e diz que Glorioso saiu pouco pro ataque. É muito diferente do elenco comandado aí pelo Felipe Luiz. Então aqui, ó, Luiz Henrique compara Flamengo e Botafogo. Ele falou o seguinte, olha aqui, pessoal, ó. Luiz Henrique sobre a derrota pro Botafogo. Nós jogamos contra o Botafogo, que jogou uma partida enterrada no seu campo. Tentou defender a todo custo, atacou pouco. É a típica partida que estamos acostumados a jogar. O Flamengo não joga assim. O Flamengo é uma equipe que, com a bola, joga muito bem o futebol. Sai jogando desde a zaga, sem a bola, pressiona muito bem, né? E aqui ele falou também sobre a decisão do Intercontinental. É uma equipe muito interessante fisicamente. Isso ele falando do Flamengo, tá, pessoal? É uma equipe muito interessante, fisicamente muito forte, jogadores muito experientes que sabem jogar partidas importantes. Jogadores com muita qualidade. Amanhã vai ser muito difícil
deixá-los sem posse. Vai ser uma final apaixonante porque as duas equipes têm estilos parecidos. Vai ser uma grande final. Então, foi o que falou o Luiz Henrique, técnico do PSG, fazendo essa comparação com o Botafogo e também fazendo essa análise aí da final, né, do jogo tão importante aí, valendo esse título super importante entre Flamengo e PSG. E você concorda com o que o Luiz Henrique falou? Qual que é a sua análise aí para esse grande jogo, Flamengo contra o PSG, o Mengão podendo se tornar bicampeão mundial aí, né? O Flamengo é um time muito sólido, um time que tá muito bem na temporada. O Felipe Luiz, grande treinador. E o Flamengo se tornou um time muito confiável, né? Defensivamente muito bem, controla muito bem os seus jogos, atacando bem também. Enfim, um equilíbrio muito grande tem o Flamengo nas mãos do Felipe Luiz, né? É inegável isso aí, pessoal. Então, o Flamengo não chega, assim, sendo essa zebra toda, não. Né? Porque os times da América do Sul sempre chegam ali, talvez como zebra contra os europeus, mas o Flamengo, na minha visão, diferentemente aí, não chega sendo tão zebra assim, né? Enfim, pessoal, qual que é a sua análise para o jogo? Seu palpite, quanto que vai ser Flamengo e PSG? Quanto que vai ser esse jogo? Quem que vai se destacar? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários. Bora debater aí, bora deixar as opiniões, palpitar para essa grande decisão, beleza? Então é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito o canal. Então dá essa moral aí, deixa o like, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, porque assim você sempre recebe os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo com o Mengão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui.